O nosso vídeo anterior, onde nós falamos sobre as maneiras de ligar um subwoofer em qualquer conjunto de som, inclusive em aparelhos vintage, o vídeo despertou bastante atenção das pessoas que visitam nosso canal no YouTube. E, inclusive, eu acho que foi uma informação nova para muitos deles sobre os sistemas 2.1, substituindo as antigas caixas full range, aquelas caixas antigas da Gradiente, Polivox e CCE, que geralmente tinha um woofer, um médios e um agudo, um tweeter. Então é possível sim substituir essas caixas full range por sistemas 2.1, onde você tem duas caixas satélite e um subwoofer. Então o subwoofer eu costumo recomendar que se compre pronto. Existem muitas alternativas aí no Mercado Livre, de várias faixas de preço. Agora as caixas satélite que você encontra para comprar, prontas, de fábrica, normalmente elas são para sistema de home theater, que tem uma outra especificação. Então, surgiu a oportunidade de a gente fazer um conjunto de caixas satélites usando falantes automotivos. Eu vivo dizendo que falantes automotivos não são adequados para alta fidelidade, mas, em geral, eu estou me referindo mais ao woofer ou subwoofer. Porque os woofers que existem hoje para falantes automotivos ou para som profissional, geralmente eles não servem para esses receivers antigos, por motivos que eu já expliquei diversas vezes. É porque esses woofers eles têm baixo rendimento, eles precisam de alta potência, coisa que os receivers antigos não têm. Porém, dentro da linha de falantes automotivos, você encontra boas opções para falantes de médios e agudos, como é o caso do kit que eu vou mostrar, da JBL, que serviu para a gente fazer um bom par de caixas satélites que atendeu perfeitamente a nossa especificação de caixas para alta fidelidade para sistemas de som antigos, sistemas vintage. É isso que eu vou apresentar aqui nesse vídeo, ou seja, qual foi a história dessas caixas, como foi a construção, e depois vamos ver essas caixas em funcionamento ligado num receiver vintage. Esse projeto nasceu de uma conversa aqui na nossa sede com um cliente nosso antigo, que acabou virando mais um amigo do que cliente propriamente dito. E ele estava falando sobre a dificuldade que ele estava encontrando para comprar caixas para os receivers que ele tinha, todos os receivers antigos, dos anos 70, que tem potência baixa, vamos dizer, 10, 15, 20, 30 watts por canal. Então ele estava contando justamente da dificuldade de encontrar boas caixas e do preço. E eu comecei a explicar para ele as vantagens do sistema 2.1, como eu já comentei no nosso vídeo anterior, onde eu falei das maneiras para se ligar um subwoofer num sistema antigo. E ele comentou que não tinha como ligar um subwoofer, os receivers dele não tinha saída de subwoofer. Aí que eu comentei sobre essa possibilidade de fazer uma adaptação, e ele ficou entusiasmado. E sem eu saber, ele, por conta dele, entrou no site da JBL, descobriu esse kit de falantes e comprou um e trouxe aqui. Eu testei o alto-falante, testei o kit, na verdade, e achei que daria sim para fazer alguma coisa. E eu gostei tanto do alto-falante que eu quis comprar mais alguns para a gente ter aqui. Estava em promoção na JBL e depois eu descobri que é porque eles estavam mudando a linha. Mas já tinha acabado a promoção. Aí eu entrei em contato com a JBL, explicando que eu queria mais uns 2 ou 3 daqueles kits, eles não teriam algum sobrando por lá. E eles gentilmente se ofereceram, sim, para arrumar mais 2 kits, que eu acabei comprando e usei para fazer mais pares dessas caixas. Teve também a questão do design das caixas. Ficamos conversando como seria o design, qual seria o tamanho das caixas, que material, acabamento.
É isso que eu vou explicar agora na sequência. Qual foi a história da estrutura de madeira, da caixinha? Foi assim, eu era professor numa universidade onde existiam vários cursos. Um deles era o de design de moda. E então, para isso, os alunos tinham aquelas araras, aqueles cabides, onde eles penduravam as roupas que eles estavam produzindo, então quando eles faziam desfiles. E essas caixas eram a base das araras. Então aqui em cima ia um pequeno poste de alumínio e esse poste sustentava uma barra horizontal onde eles penduravam os cabides. No dia que eu estava indo embora, já tarde da noite, na porta da universidade tinha uma caçamba de entulho e tinha várias dessas caixas que eu já sabia, já tinha visto que elas eram usadas para essa finalidade. E elas estavam ali como se fosse para jogar fora. E, inclusive nesse dia estava chovendo, então as caixas estavam todas molhadas. Mas eu olhei assim por cima, achei que seria interessante para o nosso projeto, que era exatamente o formato que eu tinha imaginado. Eu perguntei para o segurança se aquilo era para jogar fora e se eu poderia levar. Aí ele falou, olha, isso aí é lixo, se você quiser pode levar, não tem problema nenhum. Aí eu fui buscar meu carro, parei do lado da caçamba e coloquei as caixas para dentro do carro. Eram 8 caixas no total. Aí eu cheguei em casa, tudo, e as caixas ficaram no porta-mala do carro. Dias depois, eu lembrei das caixas, tirei elas do porta-mala, elas estavam meio úmidas ainda, mas nenhuma delas tinha se deformado, que eu achei que era um bom sinal. E eu reparei que as caixas eram bem pesadas. Significa que elas eram feitas de material bom. Ainda não tinha feito os rasgos, elas eram todas fechadas, então não dava para ver que madeira que tinha. Mas eu achei um bom sinal o fato de elas não terem se deformado com a chuva e não terem empenado depois de molhado. Bom, as duas eram 8 caixas no total, 2 caixas eu joguei fora que estavam muito ruins, então ficaram 6 caixas, seriam 3 pares. Depois que eu fiz a inspeção, eu reparei que elas eram feitas de um compensado muito bom. Eu acredito que seja de 12 milímetros. E eu acredito que seja compensado marítimo, porque elas ficaram na chuva e no sol e não aconteceu nada, estavam impecáveis as caixas. Só que elas, como ficavam no chão, elas estavam cheias de marcas, o pessoal arrastava, pisava, batia. Então surgiu a questão do acabamento, como fazer o acabamento delas. Teria várias opções, por exemplo, revestir com um laminado de madeira, ou revestir em curvim, couro ou fórmica, existiam várias possibilidades. Mas conversando aqui com o pessoal, eu resolvi manter as caixas como estavam. Então elas só foram lixadas, onde tinha algum buraco mais fundo foi emaciado, mas a gente resolveu manter as marcas. Afinal de contas, é a história da caixa. E eu convoquei a nossa artista plástica para fazer um trabalho de pintura. Então eu solicitei que ela fizesse uma pintura simulando a madeira embuia. E ficou realmente bem parecido. Porque a embuia é um material, por ser mais escuro, ela se dá bem praticamente em qualquer tipo de decoração, em qualquer tipo de ambiente. E eu mantive a rusticidade, então ela tem algumas marcas, mas como eu falei, é a história delas. Eu não vou negar a história delas, de onde elas vieram. Então eu resolvi reciclar as caixas, mantendo a superfície como estava, simplesmente fazendo esse trabalho artístico aqui, que por sinal eu gostei bastante. Então elas servem para combinar com a decoração tanto de um lugar rústico, como uma churrasqueira, por exemplo, ou um salão de festa. Então mesmo que ela receba alguma pancada, alguma coisa, não tem problema, afinal de contas ela já está amassada mesmo. E a pintura ficou assim, aquele traço de coisa artesanal mesmo, que é o que eu queria
dar aí para esse projeto. Queria dar um toque mais artesanal mesmo. Afinal de contas, não é uma construção industrial. É uma coisa artesanal, feita aqui pela gente e para os amigos. Então eu não vi nenhum problema em manter as pequenas marcas que elas têm. E de bom ficou a estrutura, porque elas realmente são muito fortes e vão servir exatamente para a finalidade que eu fiz esse projeto. Das 8 caixas que vieram, 2 foram descartadas. Depois então fizemos 3 pares de caixa. Uma ficou com esse nosso cliente, nosso colega. Outra foi vendida e tem essa que eu estou mostrando agora, que vai ser vendida também para atender alguém que esteja precisando desse tipo de equipamento. Esses são os falantes que vêm no kit. Então cada kit vem um falante de 5 polegadas, nesse caso. Os kits atuais da JBL vêm com 6 polegadas. Ele vem com um tweeter e vem com o divisor de frequência já montado aqui nessa caixinha, que é bastante prático. Então o sinal que vem do amplificador liga direto aqui no woofer e sai para o tweeter. Então vai ligado aqui junto com o fio que vem do amplificador, passa por esse divisor e vai aqui para o tweeter. Provavelmente aqui dentro deve ter apenas um capacitorzinho, mas não deixa de ser um capricho aí da JBL. O alto-falante principal, o que eu gostei dele é que ele é bem macio. Olha. A gente percebe aqui que ele tem uma boa movimentação, ou seja, a resposta de frequência dele deve ser baixa, como realmente é, porque ele tem um FS, que seria a frequência de ressonância, de 71 Hz, que é bastante interessante. Que a maioria dos falantes desse tipo que existem hoje, a frequência de ressonância é 90 Hz, 100 Hz ou até mais. Ou seja, eles não têm muito grave. Então, o que eu espero com esse falante é que ele nos dê um bom médios, que os graves a gente vai deixar por conta do subwoofer. Quando a gente tem um alto-falante e vai começar a projetar uma caixa, a primeira decisão a ser tomada é se a caixa vai ser selada ou dutada, sendo que nas caixas dutadas tem vários tipos. Bom, e como é que eu sei? Bom, você poderia fazer alguns testes com o falante de uma caixa selada ou de uma caixa dutada. Ou então você pode usar o método que eu vou descrever agora, que é a partir dos parâmetros TIL-SMALL do falante. Então nós temos aqui a ficha técnica desse falante, fornecida pela própria JBL. Então nós vamos extrair 2 parâmetros daqui e vamos determinar se esse alto-falante vai funcionar melhor numa caixa dutada ou selada. Eu até fiz aqui uma memória de cálculo para a gente saber se a caixa fica melhor selada ou dutada. Para isso nós vamos precisar de um índice chamado de EPB. Eficiência da banda passante. Então a resposta, se a caixa vai ser selada ou dutada, depende desse valor do EBP. Da seguinte forma, se o EBP for menor que 50, recomendável usar a caixa selada. Se for maior que 60, usar a caixa dutada. Se o EBP ficar entre 50 e 60, você pode usar tanto caixa selada quanto dutada. Tá, mas como é que eu calculo esse tal de EBP? É frequência de ressonância, que é o FS, dividida pelo QoS. Então, o FS é a frequência de ressonância do falante ao ar livre. E o QS é um índice chamado fator de qualidade elétrica. Se a gente olhar aqui na ficha técnica, nós vamos ver aqui que o FS desse alto-falante, olha, 71 Hz. E o QS é 1,5. Pronto. São esses os parâmetros que eu preciso daqui no momento. Então, colocando na fórmula, o que nós vamos ter? Nós temos que o FS 71 Hz, o
QS 1,5. Então, aplicando na fórmula, eu descubro que o meu índice EBP é igual a 47,4. Portanto, ele é menor que 50, então recomenda-se o quê? Usar caixa selada, que é o que nós fizemos aqui. Essa caixa aqui é selada. Só que aqui estão todos os materiais, todas as peças que são necessárias para a gente fazer a montagem da caixa. Então ali nós temos as duas estruturas de madeira, os dois falantes principais, as duas proteções dos falantes principais. Aqui nós temos os dois tweeters, os bornes que vão na parte de trás, onde se liga o amplificador, os parafusos, os dois divisores de frequência, a massa de vedação, massa para calafetar, que vai em todas as partes que vão ser parafusadas. Esses aqui são os feltros que vão na parte de baixo da caixa, para evitar que qualquer sujeirinha que esteja na prateleira ou na mesa onde elas forem colocadas, risquem a caixa. Também para evitar que a caixa risque o móvel onde ela for instalada. Então vão esses feltros por baixo. Esse aqui é o material que eu vou usar com a função de revestimento acústico. Então esse aqui foi um teste que eu fiz e que deu certo para esse tipo de caixa. Nós vamos usar um feltro de 5 milímetros, feltro desses que vão por baixo de carpete. Quando se instala carpete nas casas e apartamentos, usa esse tipo de feltro. E eu vou intercalar camadas desse feltro com plaquinhas de EVA. Essa combinação se mostrou que dá uma absorção bastante interessante. Então são materiais baratos e que não soltam resíduos, como por exemplo lã de vidro, lã de rocha. Então, estando tudo aqui no jeito, podemos então fazer a montagem e depois fazer os testes. Depois de montadas, as caixas ficaram assim. Essa é a parte frontal, com os dois woofers embaixo, os dois tweeters em cima. Aqui está mostrando a parte frontal e também a parte de cima. Note como as caixas ficaram com pouca profundidade, o que eu achei bom quando a gente vai colocar as caixas, por exemplo, ao lado de uma televisão. Então elas podem ficar encostadas na parede, pegando pouco espaço. Aqui está sendo mostrada a frente, a parte de cima e as laterais. Novamente, repare como elas ficaram com pouca profundidade. Essa é a parte traseira. Em cima estão os bornes de ligação ao amplificador. Embaixo, as etiquetas de identificação. Na etiqueta de identificação tem o nosso nome, a identificação dos alto-falantes, a impedância, que é de 4 ohms, a potência, que é de 50 watts RMS, e a data em que foi terminada a montagem, que no caso é julho de 2024. Essa é a aparelhagem que eu vou usar para fazer os testes. Aqui nós temos um receiver, um gradiente, model 1300, que tem 35 watts por canal em 8 ohms e 42 watts por canal em 4 ohms. No caso, essas caixas são 4 ohms. Então ele é capaz de entregar até 42 watts para as caixas, que está tudo bem, porque as caixas são, segundo o fabricante, para 50 watts. Mas eu posso assegurar que vai ficar muito alto se jogar toda essa potência nessas caixas. A intenção aqui não é fazer uma festa com o som, mas simplesmente ter uma boa audição. Ali nós temos um subwoofer Sony, o mesmo que nós usamos no vídeo anterior. Aí se você se perguntar, mas espera aí, como é que você ligou esse subwoofer nesse receiver que não tem saída de subwoofer? Então, no nosso vídeo anterior, nós mostramos como se faz essa ligação. Então, basicamente, quando o receiver não tem a saída de subwoofer,
você pode fazer um cabo de ligação que vai partir aqui das saídas de alto-falante do receiver para o subwoofer. Vai fazer toda a adaptação do sinal e vai jogar para o subwoofer. Então o que eu fiz aqui? Esse receiver ele tem controle para 2 pares de caixas, sistema A e sistema B. Então, o sistema A são as caixas que nós estamos testando. O sistema B vai ser o subwoofer. Então, quando eu acionar aqui o sistema B, vai tocar o subwoofer. Quando eu acionar o sistema A, vai tocar as caixas. Quando tiver os dois acionados, vai tocar as caixas junto com o subwoofer. Então, durante os testes, eu vou começar com o subwoofer desligado, nessa posição aqui, e vou ligar e desligar o subwoofer várias vezes para você ver a diferença que dá no som. Mas eu já adianto que se o sistema onde você estiver escutando esse vídeo não conseguir reproduzir abaixo dos 100 Hz, você não vai perceber a diferença quando o subwoofer for ligado. Agora eu vou deixar aqui o controle de loudness desligado, controle de agudos e de graves vou deixar no meio, equilíbrio no meio, e volume eu vou deixar aqui mais ou menos em 1/4, por aí. Não precisa mais que isso para dar um volume suficiente. E nós vamos alimentar o nosso receiver com o adaptador Bluetooth, que vai sair do nosso computador e vai jogar o sinal aqui na entrada auxiliar. Esse adaptador Bluetooth também tem vídeo aqui no canal. Então o que eu vou fazer agora, eu vou primeiro reproduzir um ruído branco aqui nas caixas, sem o subwoofer, para a gente poder avaliar a resposta de frequência das caixas. Depois que eu fizer essa avaliação da resposta de frequência, eu vou mostrar um teste com música. No caso, vai ser uma música do YouTube, por causa de direitos autorais. Então vai ser uma música só, sem vocal, uma música só instrumental. E durante essa música, então, eu vou ligar e desligar o subwoofer continuamente para você perceber a diferença. Então, quando estiver para baixo, o subwoofer está desligado. Quando estiver para cima, o subwoofer vai estar ligado. Esta é a resposta de frequência com o ruído branco. Eu sei que é meio confuso olhar esse gráfico, então vamos fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui uma linha em laranja, mostrando em uma faixa de variação de mais ou menos 5 dB na região onde a caixa responde. Eu vou começar isolando a região dos graves, de 200 Hz para baixo. A frequência de ressonância do woofer é de 71 Hz. Então, se fosse uma caixa dutada, ela não responderia abaixo dessa frequência. Mas como é uma caixa selada, então a queda abaixo da frequência de ressonância é bem suave. E ela chega surpreendentemente aí até uns 50 Hz, um pouco menos até, que é muito bom. Vejamos agora os médios. Eles começam então em 200 Hz e vão aí, vamos dizer, até 5.000 Hz. A resposta é plana, mas tem um vale ao redor ali dos 1.800 Hz. Significa que essa caixa não tem muito brilho. Vai faltar um pouco da definição nos médios. Em relação aos agudos, eles começam em 5.000 Hz e se estendem até 20.000 Hz, de maneira relativamente plana, com pequena acentuação aí ao redor dos 20.000 Hz, o que não atrapalha em nada, porque poucas pessoas conseguem escutar essa frequência, que fica no limite da audição humana. Baseado nessa análise, eu posso dizer que a resposta de frequência dessa caixa vai aproximadamente de 50 Hz a 20 kHz, 20.000 Hz, o que é bastante surpreendente para uma caixa assim tão pequena. O preço que se paga por isso é que o rendimento dela é mais baixo do que umas caixas maiores,
que oferece essa mesma resposta de frequência. Mas é um resultado muito bom e o som é surpreendente, conforme nós vamos ver aí nos testes de audição. As últimas caixas que eu projetei, incluindo essas por falante JBL, então as últimas caixas que eu projetei, eu tive como diretriz, em primeiro lugar, fazer caixas que pudessem ser usadas tanto individualmente quanto fazendo parte de um sistema 2.1, ou seja, com subwoofer. E também eu queria, assim, de certa forma, recriar o som que a gente escutava antigamente com os amplificadores a válvula, naquelas vitrolas antigas, com alto-falantes grandes, porém de baixa potência, e que tinha um som muito gostoso, muito agradável. É diferente das caixas que saíram depois, principalmente a partir dos anos 70, que enfatizavam mais os sons agudos. Quando apareceram os tweeters, ou melhor, quando os tweeters se popularizaram. Então eu queria reproduzir aquele som mais harmonioso, mais assim, menos estridente. Então eu achei que esse conjunto da JBL, esse kit, me deu o resultado que eu queria. Eu gostei do som das caixas. Infelizmente, aí pela gravação, a gente não consegue captar exatamente o que a gente está ouvindo aqui ao vivo. Você vai ter aí uma pálida ideia do que acontecia aqui, porque além de todo o processo de captura do vídeo, depois edição e publicação no YouTube, muita coisa se perde. A gente tem que considerar também o equipamento que você está assistindo o vídeo aí. Então você não vai conseguir reproduzir exatamente o que a gente ouvia aqui, porque o seu equipamento é diferente. Mas eu posso aqui dar meu testemunho, que o som das caixas ficou do jeito que eu queria. Inclusive, eu confesso que eu me surpreendi com o som delas, principalmente nos graves. Apesar de elas não serem sido projetadas para reproduzir graves, elas têm um grave bastante interessante. Dá perfeitamente para você escutar sem o subwoofer, numa boa, principalmente se no ambiente onde elas forem instaladas for mais absorvente, não for tão reverberante. Como, por exemplo, numa sala de estar com carpete, com cortina,
elas vão dar um grave bastante significativo em comparação com o tamanho que elas têm. Eu também gostei do rendimento, porque apesar do rendimento teoricamente ser baixo, aí a JBL especifica o rendimento com 82 dB SPL, que é baixo. Se você considerar que as caixas Gradiente, Master, tinham em média 96 dB, ou seja, é muito mais. Um rendimento muito maior. Como eu já expliquei que essa questão de dB é logarítmico. Eu acho que deu para perceber aí nos testes técnicos e nos testes de audição, que as caixas apresentam um som bastante agradável. Obviamente, elas não podem ser comparadas às caixas importadas de renome, mas em compensação, é um projeto que você mesmo pode replicar aí na sua casa, usando o que você encontrar por aí de sistemas similares. A própria JBL tem outros kits mais novos, esse que nós usamos não existe mais, mas eles têm outros substitutos e outras marcas também têm esses kits, ou então você pode comprar o falante triaxial ou o coaxial, vai servir perfeitamente. Inclusive, no próximo vídeo eu vou mostrar uma outra solução que a gente fez com um alto-falante automotivo da Pioneer. É um outro sistema, mas também usando falantes automotivos. Então espero que você tenha gostado aí dessa história e que você faça suas próprias caixas satélites e que você entre aí nesse mundo do som 2.1.